Garp sempre foi um marinheiro lendário, um homem que seguiu a justiça à sua maneira. Mas e se em vez de seguir ao governo mundial, ele tivesse escolhido lutar ao lado de Dragon? Como isso teria mudado o destino do mundo de One Piece? E aí, pessoal do Monster Geek, estamos de volta para mais um vídeo e hoje trazemos mais um What If sobre One Piece. Para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se o evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja de One Piece ou de qualquer outro anime, e compartilhar para os seus amigos para que chegue a mais pessoas. Obrigado! Se Kobe tivesse sido morto em Marineford por Akainu, provocando a deserção de Garp e sua entrada no exército revolucionário, o mundo de One Piece teria mudado radicalmente. Esse cenário traria grandes reviravoltas nos conflitos políticos e emocionais e nas relações entre os personagens, além de acelerar os eventos relacionados à história de One Piece, a sua função na organização, a sua experiência como mentor e suas relações com Dragon e Luffy trariam profundas mudanças. Garp, sendo uma figura com vasta experiência militar e força colossal, se tornaria um pilar essencial na estrutura do exército revolucionário. Sua adesão ao exército revolucionário seria uma grande mudança estratégica e simbólica na luta contra o governo mundial. A sua experiência, força e influência o tornaria um dos maiores ativos da causa revolucionária, e ele contribuiria em diversas áreas para enfraquecer o domínio global do governo mundial. A morte de Kobe acontece durante o momento de sua tentativa heróica de parar a guerra. Ele se coloca no caminho de Akainu para apelar o fim da matança, mas seria fatalmente atingido pela justiça absoluta de Akainu, e Garp teria uma reação imediata. Garp, que já estava lutando para conter sua raiva ao assistir Ace ser executado, perderia completamente o controle a ver Kobe, um jovem em quem depositava tanta esperança ser morto de uma forma tão brutal. Ele atacaria Kaino em um surto de fúria. Sengoku, mesmo tentando contê-lo, mal conseguiria impedir que Garp atacasse a Kaino ali mesmo. Após a guerra, Garp, consumido pela culpa e pela revolta, abandona o seu posto na marinha, já que ele não poderia mais servir em uma organização que permitisse tamanha brutalidade em nome da justiça. A morte de Kobe o levaria a mudar a sua própria visão de justiça e a buscar outro caminho para mudar o mundo de One Piece. Ao abandonar a marinha, Garp entra para o exército revolucionário, liderado por seu filho, Dragon. Essa mudança seria uma grande virada na narrativa de One Piece, unindo pai e filho após anos de distância e conflito ideológico. A relação entre Garp e Dragon seria inicialmente tensa. Dragon veria a deserção de Garp como tardia, questionando por que ele serviu à marinha por tanto tempo enquanto o mundo sofria sob o governo mundial. E Garp, por sua vez, questionaria os métodos de Dragon e o custo humano de uma revolução, propondo alternativas estratégicas e menos destrutivas. Mas com o tempo, ambos aprenderiam a respeitar as perspectivas um do outro, unindo forças para equilibrar as necessidades militares e políticas da revolução. Com o tempo, Dragon consideraria o valor de Garp no exército, não apenas como combatente, mas como mentor e estrategista. A entrada de Garp no exército revolucionário marcaria um ponto de virada na guerra. Ele assumiria um papel central na organização, contribuindo tanto como estrategista quanto como combatente. Garp sempre teve uma tendência para treinar jovens promissores, como Kobe, Helmepo e até mesmo Luffy, de forma indireta. No exército revolucionário, ele assumiria esse papel em uma escala maior. Garp se tornaria o mentor direto de Sabo, ajudando-o a refinar suas habilidades com Haki e sua força física, e seu treinamento o transformaria em um dos lutadores mais formidáveis do mundo. Koala, um lutador habilidoso, também se beneficiaria do treinamento de Garp, aprendendo a usar sua técnica de combate com mais precisão e força. Garp ajudaria a treinar uma geração inteira de revolucionários, ensinando não apenas as técnicas de combate, mas também o valor de proteger os inocentes, se tornando uma figura central, uma figura paterna para muitos jovens do exército. Além do treinamento militar, o Garp usaria seu conhecimento sobre a estrutura da marinha para antecipar suas respostas aos ataques revolucionários, ajudando a neutralizar as bases estratégicas com perda mínima de vidas. Trabalhando ao lado do Dragon, Garp ajudaria a planejar ataques simultâneos em várias regiões, criando pressão em vários pontos críticos do governo mundial, como as bases do Cypher Pool
os alvos da marinha e os centros de controle dos Teriubito. Mas uma das primeiras contribuições de Garp seria usar seu profundo conhecimento sobre as operações internas da marinha e do governo mundial para desestabilizá-los. Garp sabe sobre muitos segredos que a Marinha esconde, como o genocídio de Ohara, que o Garp testemunhou a destruição de Ohara e conhece a verdadeira extensão da brutalidade do governo mundial. Os Teriumbito, ele sabe como os dragões centrais exploram e controlam o mundo. Ele poderia expor as suas atrocidades, como a escravidão, para gerar revoltas globais no mundo. O Imo e os segredos de Mary Jules. Como um dos marinheiros mais antigos e confiáveis, o Garp pode ter sim informações sobre a existência de Imo ou ao menos suspeitar sobre a estrutura, poder real do governo mundial, podendo assim fornecer provas ao exército revolucionário, que as divulgaria para o mundo, enfraquecendo as fés das nações no governo mundial, revelando a corrupção da marinha e mostrando como a justiça absoluta prejudica tanto os marinheiros quanto os civis. O Garp usaria sua reputação como o herói da marinha para unir aliados e trazer mais forças para a revolução. Muitos marinheiros admiram Garp por sua integridade e força, e sua deserção enviaria uma mensagem poderosa de que o sistema está quebrado. Os marinheiros, como Smoker e Fugitora, que já questionaram a moralidade do governo mundial, poderiam ser convencidos por Garp a se juntar à causa revolucionária. Ele também poderia plantar sementes de dúvida entre os marinheiros de médio escalão, criando deserções em massa ou resistências internas. Garp, com sua reputação, poderia visitar reinos que já estão descontentes com o governo mundial e persuadi-los a se juntarem à revolução. Ele usaria sua influência para unificar as nações, criando uma coalizão global que desafiasse diretamente o domínio dos Teriubito. Apesar de usar sua aversão por piratas, o Garp reconheceria a utilidade de alianças estratégicas. Ele poderia trabalhar com figuras como Marco ou até mesmo o Trafalgar Law para combater os inimigos em comum. A sua conexão com Luffy também facilitaria uma aliança informal entre o exército revolucionário e o Chapéu de Palha. O Garp lideraria operações para enfraquecer a infraestrutura do governo mundial, considerando os alvos estratégicos, alguns desses ataques sendo em bases importantes da marinha como Marineford, assim enfraquecendo o controle da marinha sobre as águas, interrompendo o transporte de recursos essenciais como armas e tributos enviados por reinos afiliados, prejudicando financeiramente o governo mundial. Então seria inevitável a aliança entre Garp, Dragon e Luffy, assim unindo os revolucionários e o Chapéu de Palha. Garp, já como um pilar do exército revolucionário, serviria como um medidor entre Dragon e Luffy, ajudando-os a superar suas diferenças ideológicas para trabalhar juntos. Essa aliança teria claros objetivos, como derrubar os Terubito, dessa forma oprimir os dragões celestiais seria o primeiro passo para libertar o mundo do domínio do governo mundial, e buscariam revelar a existência de Mu, o governante supremo escondido, e destruir a sua influência. Mas essa aliança teria suas desavenças, levando em questão o jeito de pensar desses três, que é totalmente diferente, mas Luffy respeitaria a força do seu avô, mas teria que lidar com as diferenças ideológicas, já que ele ainda busca a liberdade total como rei dos piratas. Por outro lado, Dragon finalmente teria a chance de se reconectar com Luffy, criando momentos emocionantes, mas também tensos, já que Luffy despreza causas políticas. A guerra final seria monumental, reunindo todas as forças da revolução e dos piratas contra as forças combinadas da marinha, das Cypher Pool e dos Teriubito. A aliança entre os Chapéus de Palha e os revolucionários lideraria a investida direta a Mary Jones, o coração do governo mundial. O confronto entre Garp e Akainu seria um dos momentos mais emocionantes e devastadores da guerra. Ele representa o embate entre duas visões opostas de justiça. Garp estaria lutando não apenas para proteger Luffy e Dragon, mas também como uma forma de vingar o Ace e o Kobe, cujas mortes foram causadas diretamente pela política implacável de Akainu. E Akainu, por outro lado, veria Garp como um traidor da marinha e da justiça absoluta, buscando eliminá-lo para reforçar o seu domínio. O Garp usaria seu haki avançado para lutar de igual para igual com Akainu, mostrando por que ele é um dos lutadores mais lendários do mundo. E Akainu, com sua Mago Mago no Mi, causaria uma devastação com ataques vulcânicos, mas Garp resistiria com sua força física descomunal e experiência. A luta destruiria grande parte de Jones, simbolizando a queda literal do poder opressor do governo mundial. Garp, apesar de sua idade, conseguiria superar Akainu em um momento decisivo, desferindo um golpe devastador com seu punho imbuído de haki avançado. No entanto, ele sofreria ferimentos graves no processo, o que levaria o Garp à morte.
deixando um legado eterno. Seu sacrifício seria um dos momentos mais emocionantes da obra. Ele morreria como um herói revolucionário, tendo abandonado a marinha para lutar pela justiça. A morte de Garp seria um catalisador para a queda definitiva do governo mundial, inspirando marinheiros e civis a se unirem à causa da liberdade. Luffy e Dragon herdariam o legado de Garp, simbolizando a união entre os piratas e revolucionários na construção de um novo mundo. Para Luffy, a morte de Garp seria um lembrete de que a luta pela liberdade vem com sacrifícios, reforçando sua determinação de se tornar o rei dos piratas. Para Dragon, a perda de Garp seria pessoal, mas também um marco na luta pela revolução, motivando a liderar o mundo para uma nova era. Se Garp se unisse ao exército revolucionário e posteriormente formasse uma aliança com Dragão e Chapéu de Palha para derrubar o governo mundial, o clímax dessa história seria uma guerra global épica. A participação de Garp traria um peso enorme para a narrativa, unindo gerações em torno do objetivo comum de desmantelar a tirania dos Tenryubito e a máquina opressora do governo mundial. A batalha final incluiria um confronto devastador entre Garp e Akainu, representando o empate entre duas visões conflitantes de justiça. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da nossa teoria, que vocês comentem, que vocês falem sobre outros orifes de One Piece ou de qualquer outro anime, e que vocês apoiem muito o canal, porque a gente precisa muito desse apoio, a gente precisa do like, a gente precisa do comentário, a gente precisa da curtida, a gente precisa de que vocês compartilhem, e obrigado. Valeu!